Eu falei, saber o que está fazendo, a gente nunca sabe o que está fazendo, né? Mas é que nem os navegadores, né? Os navegadores, eles não sabiam para onde estavam indo, mas tinha toda uma forma de área de bordo, sabe? Profundidade, velocidade, sabe? De onde eles saíram, que percurso eles fizeram até chegar lá, eles sabiam, né? Que era para poder voltar. E é mais ou menos o que a gente pode fazer, né? Essa ideia de área de bordo, tem sempre um caderninho registrando as coisas que está pensando, né? Registrando uma imagem. Luiz Galina. Essa confusão de nome, a confusão não é de nome, é de identidade geral, né? Porque eu sou gêmeo, já começa, né, não ter uma identidade visual, né? Nome, meu nome é Luiz Galina Neto. Então tem o Luiz Galina Júnior, que é meu avô, e tem o Luiz Galina, que é meu bisavô, entende? Mas não para aí, né? O Galeno, que é pintor também, né? Confusão. E mais antigamente tinha uma gravadora que chamava Galiza, a Flávia Galiza. Então eu tenho que me acostumar, porque identidade é sempre uma coisa a ser construída. De São Paulo, São Paulo, sou paulistano, né? Já vivi 17 anos lá, né? Paguei o karma. Em São Paulo é aquela coisa, né? Ódio e amor, né? Uma cidade incrível, mas que paga um preço caro, né? Eu comecei a estudar na Caetano, eu tinha 4 anos, jardim de infância. O Luiz Galina Júnior dava aula lá, né? Então, quem não identificava sabia, o mesmo nome. E o que me contam, porque eu não me lembro, é que os meus trabalhos eram escolhidos, né? Não dava muita bola para isso, não. Só depois que eu fui ver que era uma referência. Porque a família inteira estudava lá, os meus irmãos, meus primos, todos. E os trabalhos deles não eram escolhidos, né? Eu, inclusive, lembro de alguns desenhos, mas eu não sei se eram meus ou se eram do meu irmão. Mas era coisa bem de criança, era pai com um revólver, essas coisas assim, né? Cowboy, essas. Essa aqui é para, tá vendo? É para você tocar com slide, né? Um baixo, uma guitarra acústica, uma guitarra. Essa aqui é semiacústica. Cortei aqui, Mas para adaptar para a mão mesmo, para ficar mais fácil de tocar. Essa ideia de fazer instrumento, de tocar, vem de uma proposta que eu fiz lá no Museu da República, né? Junto com a matéria plástica. Era favor não tocar. A proposta era dela. Mas favor não tocar estava escrito, né, numa mesa que só tinha instrumento para pegar e bater, você entende? Era uma provocação mesmo, né? E no domingo eu ia lá, sábado, domingo eu ia para lá e passava tocando, mexendo, chamando as pessoas para tocar também, né? Esse não é para tocar. Esse aí é um instrumento para não tocar. Esse, aquele, o saxofone. Alguns já tocaram, não toco mais. Outros, em São Paulo, antes de vir para cá, eu já tinha feito um salão. Um salão, um salão de trabalho no Sesc, né? Foi em 68. Depois que eu fui ver a importância desse salão, né? O jurado era Flávio de Carvalho. Era uma coisa assim, começando, vamos dar uma canja para o garoto, sabe? 15 anos, né? E eu vim para cá em 69. Vim para Brasília pensando nisso, fazendo, né? Desenhando e tudo, porque aí eu tinha tido um incentivo, né?
logo que eu cheguei aqui em Brasília, conheci Ralph Gueire, né? Assim, na primeira semana que cheguei, ele morava do lado de casa, entende? Ficamos amigos, né? E muita troca, muita. Eu me lembro que o Roberto Pontual veio a Brasília e eu fui mostrar meus trabalhos para ele, né? Ele me atendeu legal, né? Ele tinha dado uma palestra, depois das palestras, trouxe aqui, era uma caixa de fotolito, né? Tirei os trabalhos e tal, e ele me falou uma coisa bem. Você desenha todo dia? Não, não passa a desenhar todo dia, né? Uma dica super importante, aí quando você vai desenhar todo dia, aí você tem que articular alguma coisa, né? Foi uma dica, eu não cumpri ali isso na hora, mas depois é um trabalho como qualquer outro, né? Hora para entrar, hora para sair, você fazer isso aí de disciplina ajuda muito, né? Ajuda muito. Costumo falar para meus alunos, é a disciplina que funciona. O centro de atividade estava rolando, né? É um lugar, do mesmo jeito que eu em São Paulo ia para o Lazar Segal, eu vou para o centro de atividade. Ficava lá. O centro de atividade é o que hoje chamam de, Renato Russo, ali na 508, é espaço cultural. Você tem dificuldade de falar espaço cultural, parece mais um espaço fechado, né? Entende? Essas coisas acontecem, né? Fazendo o que, sabe? Matando o tempo lá, fazendo as coisas lá. Até que o Átila, eu mostrei o trabalho, essa coisa toda, aí ele me chamou para ser monitor lá. Um dia eu vi as pessoas, era uma prensa que tinha sido a Faiga, lá no centro de atividade, passando um arame na prensa, né? E fui reclamar com a Átila, mas Átila, as pessoas estragando a prensa e tal, né? Ele olhou para mim e falou, pois é, de hoje em diante você é o responsável pela prensa. Responsável pela prensa? Cara, eu no outro dia cheguei com um monte de ferramenta, desmontei a prensa, azeitei a prensa, e comecei a imprimir. Vamos ver se funciona, né? Funcionou. Eu comecei a imprimir. Na hora que o Aquila viu que eu estava imprimindo as minhas cálculos lá, eu resolvi um problema que eu nem sabia que ele tinha, porque tinha um curso para ser dado pelo Rossini Pérez, e o Rossini fala, na minha prensa não tem aluno. Aí eu fui imposto ao Rossini Pérez e o Rossini Pérez foi imposto a mim, né? Então virei monitor dele sem conhecer, mas que foi um professor bem legal, me ensinou muita coisa também, né? E aí, quem era meu aluno? Né? Quem monitorava? Atos Bucão, imagina, né? E toda assim, eram só artistas já formados, o pessoal estava indo para fazer gravura. E essas pessoas, quando iam se encontrar com artistas que chegavam na cidade, era lá no Centro de Criatividade também. Eu trabalhava com publicidade, né? E eu fui fazer comunicação. Fazia comunicação e meu irmão entrou para física. Só que o meu irmão não fazia matéria de física na UNB fazia muito tempo, ele estava fazendo só música, né? E aí quando descobriu, né, vamos voltar para São Paulo, aquela confusão geral, né? E o pessoal sempre olhou, quer dizer, pai e mãe, né? Aquela coisa, vai ser artista, né? O que vai ser do meu filho, né? E ainda mais dois. Né? Ai, ai. Complicado. Você tem que ir para cima dos seus pés e falar, vai acontecer e fazer acontecer. Aí resolvi encarar, né? Encarar e mandar ver. Eu já trabalhava em 78, já estava trabalhando nos meus sonhos. Eu ainda não tinha feito uma terapia analítica e não estava assim, então começou a ter um turbilhão de sonhos e aquela coisa, eu não sabia o que fazer com tudo aquilo. Aí eu resolvi deixar, passar só a anotar os sonhos, né? Mais uma forma de colecionar aquilo ali e fazer o trabalho que estava aparecendo, a cidade, né? A cidade e o entorno, né? O Cerrado. Brasília tinha como primeiro plano as árvores. Então, ela se escondia atrás. E eu via assim, estou fazendo xilogravura, madeira, fazendo árvore, né? Tinha uma coisa, né? Imprimindo em papel que vem de madeira, você entende? Tem uma coisa, estava tudo meio ligado. E eu mergulhei nisso. Comecei a fazer primeiro xilo e cálculo, depois eu fiz os desenhos maiores, né? Já de folha inteira, e aí aquelas pinturas. E acabam sendo abstrações, né? Porque você pega uma coisa pequenininha, um detalhe de um
tronco de árvore e aí amplia para, né, 2 metros, 1,5 metro, essa coisa assim, é uma abstração, né? 2 momentos do meu trabalho. O primeiro, eu chamei de paisagens brasiliense, né? E o segundo que eu chamei de cascas e carcaças. Aí foi, eu comecei, eu estava dando aula no Centro de Criatividade e apareceu, né? Como eu já tinha diploma, é só fazer a comprovação com as exposições, eu comecei a dar aula no Ducina. Fiquei 7 anos dando aula no Ducina. Fiz trabalho de marceneiro, de serralheiro. Aí eu comecei a trabalhar junto com o Girafa, que é um artista da cidade, um arquiteto também. E fizemos, acho que a maior coisa que a gente fez junto foi os painéis da OAB. Fizemos tanta coisa, né? Muita capa de livro. Eu até estruturei curso para dar na Papuda, né? Na Papuda. Eu mais 2 amigos, curso de marcenaria, né? A coisa ficou meio quente, né? Sabe? Em plena, porque eu estruturei todo o curso e chamei 2 para dar o curso, né? E um estava dando o curso e ele, aqui, o papo do cara, isso aqui, a comida é boa, a gente precisa se juntar, que a gente precisa pensar em plena aula do cara, o cara saiu de fininho assim. Porque dava aula, eles tinham formões, né? Estavam aprendendo a mexer com madeira, né? Formão, afiado, essa coisa toda. É um lugar muito estranho de se trabalhar, né? Você vê que eu fiz de tudo, né? Aí eu comecei a ter saudade de dar aula. Ver se pode. Eu tinha pensado, mas dar aula, ser professor, ganhar o que professor ganha. Tá? Mas o que vai fazer? Estava com saudade. Aí sim, eu peguei e me preparei, fiz um concurso e comecei a dar aula no UNB. Eu parei de pintar por um problema mercadológico mesmo, né? Eu estava comercializando essas pinturas na Espaço Capital, né? Era uma galeria que tinha ali na 405, do Cláudio Teles. E chegou o Plano Collor. Primeira semana do Plano Collor, acho que foi na terça ou na quarta-feira, a galeria fechou. Eu poderia até continuar trabalhando, vendendo, mas teria que vender por ou metade ou 1/3 do preço, né? Eu fiquei muito constrangido. E as pessoas que compraram? No mês seguinte, eu vendo um trabalho por metade do preço, né? Com que cara que eu fico? Aí eu parei de pintar. Parei de pintar um tempo, né? Fazer outra coisa. Volto a falar desse sobe, né? Que não é só em Brasília, né? É Brasil também, né? Parece que vai andar, mas não anda, né? Sabe? Aí vem um golpe, aí vem sei lá eu. Então, esse tipo de coisa aqui começou a nascer lá. Aqui tem objetos de várias épocas, né? Esse aqui de quando é? Esse aqui é de 98. Esse aqui já é mais recente. A ideia vem tudo eles chamam de gabinete de curiosidade, os franceses chamam assim, né? Traduzido literalmente. Os alemães chamam de Câmara de Maravilhas, que são
essas coisas que eu coleciono, né? E aí depois boto e começo a fazer, né? Eu já estou parando com isso. Mas não consigo parar, porque eu pego e jogo, eu me desfaço de um bocado de coisa, né? E aí eu falo, só vou pegar coisas interessantes mesmo, né? E aí eu continuo pegando. Né? Mas tem coisas muito interessantes, né? Ele começou a ser feito vou mostrar para você, né? Em 94 e acabou em 2019. Em 2019 eu troquei umas coisas aqui, entrei com essa placa de cobre. Ah, nunca acaba, nunca acaba. Eu posso pegar tudo isso e derreter, né? Alguns vão ficando prontos, eu sei que estão prontos, esses que eu estou mostrando estão prontos, né? Mas eu te mostro lá uma penca que não estão prontos, né? E já era uma coisa diferente, necessidade de trabalhar mais a materialidade, né, das coisas. A escultura e a mesa também é minha produção. É porque ela é de mogno e a mesa é de mogno, né? Então dá uma noção de uma coisa só, né? E o conceito disso aqui é, na verdade, fazer uma mulher o maior, né? Usando mais madeira possível, né? Dentro do bloco, né? Você vê o bloco aqui, tá vendo? Né? Quando começo a fazer essa escultura, eu não tenho ideia de como ela vai ficar. Né? Porque eu desenho nas paredes do bloco. Aí, conforme eu vou esculpindo, o desenho some. Entende? Aí eu vou buscando a forma que está aqui dentro, né? Então eu posso tirar mais ou menos, e chega um ponto, essa aqui sim, essa aqui acabou, né? E aí, o UNB, você tem trabalho não só como professor, você tem trabalho de administrar, né? Então, você entra no UNB, você pega uma coordenação. Você dá aula e faz coordenação. E aí, cargo eletivo, né? Eu fui 2 vezes chefe de departamento. Sim, a primeira vez foi manso. Assim, a segunda vez fui por necessidade, confusão, o departamento estava assim, havia 2 ações jurídicas, o colegiado não funcionava, eu tive que entrar e para fazer a coisa funcionar, né? Foi meio barra, mas eu consegui, né? À custa de um AVC também, mas pelo menos eu entreguei com um negócio resolvido. Eu estava largando a administração da UNB e agora? Tem que retomar o trabalho. Mas retomar o quê? Vai fazer? Vai pintar? Vai aquilo que você pintava antes? Você vai fazer? Gravar aquilo que você gravava? Não, tem que fazer. Tem que ser uma coisa nova, né? E aí eu tinha ido coordenar o laboratório de gravura. Lá tem o que tem a prensa que é Portinari, tem uma prensa de lito e tem 3 prensas de chilo, né? E ninguém usa chilo, não usa prensa para fazer chilo, faz o papel de arroz. Eu falo, mas tem essas prensas? Eu preciso pelo menos aprender, né? Aí eu comecei. E aí eu vi que regular a máquina toda para fazer uma cópia só, que muitas vezes eu fazia isso já com papel de arroz, não vale a pena. Né? Então, porque você passa um tempão regulando a máquina e depois você gasta 3 folhas ou 2 folhas para tirar uma. Então, melhor, eu vou fazer uma série, né? Fazer uma série, eu vou fazer um livro. Para mim tem que ter um assunto, né? E aí veio a ideia, quer dizer, a ideia da tábua de esmeralda, né?
continuei trabalhando nos sonhos desde antes, né, de 78. Aí, depois de um tempo, eu cheguei a fazer uma terapia analítica. A terapia, quando eu trabalhava com ela me distanciava, ela ficava mais importante que o meu trabalho de arte, né? Então, eu parei de fazer. Desde o início, eu fazia projetos, fazia trabalhos, né? Umas gravurinhas pequenininhas, depois umas aquarelas, mas nada estava. Em 2018, que eu planejei e comecei a fazer pintura, pintar os sonhos, né? E, nossa, saiu tão fácil. Foi o primeiro da série toda, né? Dos sonhos. Eu fiz, era um sonho, eu fiz e depois que eu vi, muitos anos depois, né? A Lua e Saturno, né? A minha filha é de Câncer e meu filho de Capricórnio. É engraçado, né? Isso de você reconhecer depois. Por que esses dois astros, né? Sabe? E aí fechou o quadro. Aí eu entendi, né? Quando eu pintei esse trabalho, nem filho eu tinha, nem estava casado. Era lá atrás você vai ver, tem uma série Noite Trágica, né? Eu estava assistindo isso, né? E aí depois quando eu venho para a cidade, tinha acontecido uma catástrofe na cidade, uma coisa assim. Eu chamei de Noite Trágica. Aí depois mudou, né, para os filhos aí. Olha, dar aula é um negócio muito legal, a gente tem que aprender. Um momento que foi muito importante, quando a gente tem que rever, voltar a ser aluno. Quando eu larguei a chefia pela primeira vez, eu comecei a fazer um mestrado no mesmo departamento que eu fui chefe. Ex-aluno meu, que tinha sido aluno do Dulcina, na mesma sala, estudando comigo, e ex-aluno meu que eu tinha dado aula 2 semestres atrás. Gente que eu tinha que sentar e fazer um grupo e vão estudar. Você entende? Isso foi uma coisa ótima que me aconteceu. Muito boa. Porque que me fez aprender a dar aula, inclusive, né? Você se bota do outro lado. Dar aula é um ato de amor, né? Um ato de amor. E enquanto você acha que você está ensinando e você não aprende nada, não funciona. Eu estava conversando com o Charles, né, um professor que foi já faleceu, mas antes dele falecer, a gente estava num evento onde uma outra professora tinha doado a biblioteca dela. E aí, depois que acabou o evento todo, né, eu estava conversando com ele, e ele falando que ele sonhava, que ele ia para a UNB dar aula e ele chegava e não tinha aluno, né? E então comecei a pensar nessa dependência e daqui a pouco eu me aposento ou eles me aposentam, né? Sabe? Chega um certo momento que não dá mais, né? Tem que parar e fazer outra coisa. E aí eu não sei, vamos agora dar um enfoque no meu trabalho mesmo, né? Eu tenho que preparar algumas coisas e continuar fazendo. Eu fico pensando, né? Estou chegando perto de me aposentar e o quanto que eu vou sentir falta disso.
aí.